Romanos capítulo 12. Hoje nós estamos encerrando a série que desenvolvemos no mês de junho. O título da série: O caminho para a vontade de Deus. Se é um caminho, quer dizer que existe um trajeto, que existe um processo. E nos últimos 3 domingos nós falamos sobre passos. Alguns passos. É claro que a ideia não é a gente aqui ser exaustivo nessas considerações a respeito da vontade de Deus. Mas pensando nesse texto específico de Romanos 12, nós identificamos aqui 3 passos. O primeiro, seja grato. Segundo, entregue-se. Terceiro, seja diferente. E hoje então nós chegamos naquilo que é a consequência desses passos, a consequência de experimentar a vontade de Deus. Eu creio que se faz necessário a gente pensar um pouco a respeito do que é a vontade de Deus. A Bíblia, ela fala sobre a vontade de Deus de forma muito clara. Mas há muitas vezes dificuldade em entendermos o que de fato é a vontade de Deus. E isso é compreensível, porque a própria Escritura, ela vai fazer algumas distinções acerca da vontade de Deus. Algumas, inúmeras, mas eu quero aqui dividir em 2 apenas, para ficar mais didático. Em um outro momento, em outra oportunidade, nós podemos conversar e ir um pouco mais a fundo nas subdivisões disso. Mas eu quero, antes de entrar no texto em questão, conversar aqui um pouco com você a respeito dessa vontade. A vontade de Deus, ela pode ser classificada então de forma geral em 2 categorias. Primeira categoria que nós vamos falar: a vontade de Deus como um decreto. A vontade de Deus como um decreto é a vontade de Deus soberana. É aquilo que Deus disse, e Ele não perguntou a opinião de ninguém. Ele não depende de ninguém, nem de qualquer coisa, para fazer com que aquilo aconteça. Essa é a vontade soberana de Deus. O que Ele disse vai acontecer, do jeito que Ele disse, no tempo que Ele disse, por que Ele disse, pelos meios que Ele disse. Essa é a vontade soberana de Deus. Vejamos alguns textos. Eu vou, para conseguir ser objetivo no tempo, eu vou passar direto aqui pelos textos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você for rápido de localização, você pode abrir e acompanhar, não tem problema. Mas se você quiser, me peça após o culto, pelo WhatsApp, eu posso passar para você o esboço que eu estou usando aqui e a relação desses textos estão lá. A vontade de Deus então como um decreto, a vontade de Deus soberana. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Isso é Jesus orando: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, a morte na cruz. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus ora ao Pai dizendo, se for possível. O resultado, a resposta dessa oração nós sabemos. Jesus morreu na cruz. Esse cálice não foi passado dele. A vontade soberana de Deus era que Cristo passasse por tudo aquilo que passou. Antes de ler o próximo texto, eu quero só abrir um parênteses aqui. A maior bênção que já recebemos em nossa vida é a salvação de Cristo. A maior bênção que eu e você podemos receber é termos o nosso coração regenerado pelo poder do Espírito Santo. E essa maior bênção que nós recebemos é resultado de uma oração não respondida. Jesus pediu, se for possível, e o Pai disse, não, não é possível. Você vai para a cruz. Tome cuidado, antes de reclamar das orações que Deus está dizendo não.
Deus é o melhor planejador do que você. Ele tem o tempo na sua mão. Atos capítulo 4, versículo 27 e o versículo 28 diz: porque de fato nesta cidade, isso é, em Jerusalém, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus. Só que é o apóstolo Pedro falando após o Espírito Santo ter descido sobre eles. Diante de todo Israel, Pôncio Pilatos, Herodes, se juntaram contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Vontade soberana de Deus. Deus disse, Deus ordenou que as coisas deveriam ser assim. Deus ordenou que Herodes, que Pilatos, que os gentios, que os israelitas se juntassem contra Jesus e o crucificassem. Isso aconteceu porque Deus determinou que fosse assim. Vontade soberana de Deus. Não dependia da vontade daquelas pessoas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17 diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Muitas vezes nós iremos sofrer porque praticamos o bem. E é a vontade de Deus que muitas vezes soframos por praticar o bem. A vontade soberana de Deus, e que em algumas circunstâncias, por fazer o bem, eu e você soframos. Eu disse isso no domingo passado. Você já considerou perder o seu emprego por conta da sua fé? Caso você ainda não tenha nem sequer pensado sobre isso, existe grande chance de você estar apegado demais nas coisas desse mundo. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Um Deus que faz todas as coisas de acordo com a sua própria vontade. Vontade soberana. Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? 2 passarinhos por uns trocos? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Sabe aquela pomba que você matou enquanto fazia a viagem? Se Deus não quisesse, aquilo não teria acontecido. Mas será mesmo que Deus está envolvido nessas pequenas coisas? Pois bem, Provérbios capítulo 16, versículo 33 vai dizer: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Eu vou repetir esse texto. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Se tivéssemos um dado agora na nossa mão, e a gente jogasse esse dado, quando o dado caísse no 1, é porque Deus determinou que o dado caísse no 1. Isso não é uma apologia à jogatina, tá? É apenas uma forma de dizer que Deus decreta soberanamente aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele não precisa prestar contas a ninguém. Agora, a vontade de Deus como um mandamento. A vontade de Deus como um mandamento moral. A vontade de Deus como um decreto, ela é soberana e não se discute isso. A vontade de Deus como mandamento, como um mandamento moral, é aquilo que Deus deseja que a gente faça. É a vontade de Deus que Ele espera que façamos. Pois bem, Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus.
Tá, mas espera aí, então é possível não fazer a vontade de Deus? É que há um aspecto diferente da vontade de Deus. Há coisas que Deus decretou e há coisas que Deus espera, que Ele direcionou. O que Ele está dizendo é que, se você não fizer a vontade do Pai, agradando, cumprindo aquilo que Ele ordenou, vivendo um relacionamento dentro do padrão dEle, você não será salvo. Ou na linguagem do texto, não entrará no reino dos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Bom, nós olhamos para o nosso mundo atualmente e a gente percebe que uma das características desse mundo é justamente isso: imoralidade sexual. É uma falta de vergonha na cara que não está escrito. E muitas vezes isso acaba entrando dentro da igreja. É claro que não permanece naqueles que são igreja. Mas se o mundo está do jeito que está, então quer dizer que o mundo é mais soberano do que Deus? Não. É que abster-se da imoralidade sexual, da pornografia, da masturbação, do sexo fora do casamento, da ficada, do beijo, da erotização, da sensualidade, tudo isso é a direção de Deus, é o que Deus espera que façamos. É bem verdade, eu quero fazer um parênteses aqui, que a pornografia, da forma tradicional como conhecemos, ela afeta mais os homens. Mas há um tipo de pornografia, de imoralidade sexual, que tem entrado na vida das mulheres, sem que muitas percebam. É quando você, mulher, você fica assistindo aqueles filmes de romance, sabe aqueles romances adolescentes, onde que o homem é perfeito, onde o cara faz tudo, as declarações de amor, não mede esforços, o camarada pega a guria no colo e beija na chuva, enquanto tu olha para o teu lado, o teu marido nem pega o guarda-chuva para ti, nem se tu pedir, ele esquece, o desgraçado. E aí você vai nutrindo na sua cabeça essa imoralidade, essa deturpação. Você começa a alimentar no seu coração coisa que o seu marido não oferece. E aí você abriu uma porta, não uma porta comum, mas como uma porta de uma garagem, escancarada, para o adultério, para a insatisfação, para a amargura, e aí o teu casamento está destruído. Nós entendemos pornografia apenas como nudez explícita, mas o termo bíblico que é traduzido para a imoralidade, para a porneia, que é daí que vem a palavra pornografia, é imoralidade, e de todos os tipos. Então tome cuidado com o que você está alimentando a sua mente, o seu coração. Adiante. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Logo, aquele que não faz, não permanece para sempre no céu, permanece para sempre no inferno, a condenação é eterna. A verdade, irmãos, é que aqui também nós podemos pensar na vontade de Deus como mandamento, como decreto, nos 10 mandamentos. Não matarás. E quantas pessoas a gente vê sendo mortas, assassinadas? Deus perdeu o controle da história? Não. O próprio Deus que disse não matarás é o mesmo Deus que disse: eu ordeno que o meu filho seja morto. Eu ordeno que Cristo seja morto na cruz. A vontade de Deus soberana e a vontade de Deus moral não são inimigas. Elas são a mesma coisa. É claro que a nossa cabeça limitada e muitas vezes o nosso coração duro se recusa a aceitar isso. Porque o que nós queremos é um trono bonito escrito eu. Porque eu mando. Porque eu digo como são as coisas. Porque eu tenho as melhores justificativas.
que na verdade, diante de Cristo, são simplesmente desculpas esfarrapadas, tentando esconder o nosso ego e o nosso desejo de reinar. Mas cantamos aqui, e esse é o nosso desejo. Vem, Senhor, e reina sobre a minha vida. O texto de Romanos capítulo 12, lá no final do versículo 2, vai dizer então que nós precisamos fazer esses passos que nós pensamos nos domingos anteriores, para que possamos então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual vontade o texto está falando? A vontade soberana? Ou a vontade moral? Se for a vontade soberana, então não há necessidade de fazermos nada, porque é soberana e vai acontecer de qualquer forma. Se fosse a vontade soberana, iríamos experimentar essa vontade de qualquer forma. Mas o texto aqui está falando sobre a vontade moral, sobre a gente experimentar isso em nossas vidas, à medida que avançamos naquilo que Deus tem para nós. John Piper diz, essa vontade do texto de Romanos 12, 2, não é sobre você saber o que acontecerá amanhã, que seria a vontade soberana. É você saber o que deveria acontecer amanhã e se levantar e fazer isso. Essa é a vontade como mandamento, a vontade moral. No fim das contas, irmãos, eu experimento a vontade de Deus em minha vida quando eu ando de acordo com a vontade dEle, quando eu respondo àquilo que Ele tem feito na minha vida. Mas como eu vou andar na vontade de Deus? Bom, o próprio texto, a sequência do texto, e aí nós chegamos no nosso texto base de hoje, o texto vai dar uma luz do que nós devemos fazer para experimentar então essa vontade na prática, na vida real. Porque o que nós não queremos aqui é a gente chegar, ficar aqui 1 hora ouvindo o sermão e sair daqui, entendi nada. Vou continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito. Irmão, a nossa oração em todos os nossos cultos é que se você sair do mesmo jeito que você chegou aqui, é por causa da dureza do teu coração. E não porque as coisas não foram faladas de acordo com a Escritura. O texto sugere então, a partir do versículo 3, que a gente sirva a Deus. A vontade de Deus é que a gente sirva a Ele. Deus deseja isso. Agora pense comigo por um momento. Ou melhor, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. A partir do versículo 3, nós faremos a leitura até o versículo 8. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar mais uma vez? Por favor, feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor fale conosco essa noite. Que a Tua verdade seja plantada e crie raízes em nossos corações, para que dentro de pouco tempo possamos colher os frutos e que através disso o Teu reino avance, através das nossas vidas, Senhor. Esse é o nosso desejo. Desperta-nos para Te servir da maneira que Te agrada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pense por um momento
num funcionário de uma empresa X. E esse funcionário, ele recebe todas as bonificações que um funcionário gostaria de desejar. Ele recebe todo tipo de incentivo, ele tem um horário flexível, ele tem folga quando ele quer, ele recebe tudo o que a empresa é capaz de oferecer. Mas mesmo assim ele continua sendo um funcionário ruim. O que nós podemos supor, como bons julgadores que somos? O que nós podemos supor a respeito desse funcionário? No mínimo, que ele não entendeu o significado de trabalhar numa empresa dessa. Se a empresa valoriza tanto o funcionário a esse ponto e ele responde dessa maneira, quer dizer que ele não entendeu aquilo que está sendo oferecido a ele. Vocês concordam comigo? Ou está certo um funcionário agir assim? Claro que não. É claro que para o crente não faz sentido nenhum também ele ser um funcionário ruim só porque tem um chefe ruim. Isso é você pagar o mal com o mal. Isso aí quem faz é incrédulo. É quem não crê em Jesus. Agora eu vou olhar para baixo para falar isso. Caso seja essa a sua situação, arrependa-se. A questão é que um patrão deseja ter funcionários na sua empresa que entendem o que significa ser membro daquela empresa e que honrem a camisa. De forma ilustrativa, nós podemos afirmar que Deus não espera nada menos do que isso. No Antigo Testamento, usando a vida de um profeta, Deus ele exorta o povo, ele chama a atenção do povo. O povo estava oferecendo um culto bem mais ou menos para Deus. Um culto bem meia boca. Numa época em que o culto consistia em oferecer sacrifícios de animais no altar do templo, e a prescrição da lei de Deus era: ofereçam animais perfeitos, sem defeitos. O povo estava chegando com animais coxos, cegos, animais que eles não iam usar para mais nada, animais mutilados, e estavam oferecendo a Deus. A resposta de Deus diante daquele sacrifício, diante daquelas ofertas, era: se vocês entregarem isso ao governador de vocês, ao rei de vocês, ao chefe de vocês, ele vai se alegrar com isso? Por que vocês acham que eu fico feliz quando vocês me trazem essas coisas? Da mesma forma, irmãos, muitas vezes nós recebendo tudo o que estamos recebendo de Deus, a gente ainda está naquela de oferecer mais ou menos um culto bom, bem meia boca. Bom, a vontade de Deus é que o sirvamos, mas para servir a Deus, eu quero fazer aqui 4 colocações. Primeira, nós precisamos entender a condição que nos é imposta para servir a Deus. Já falei isso em outro momento: se Deus quiser, até Satanás serve Ele. Ele é soberano. Deus pode usar pessoas que não creem no nome dEle para servir a Ele? Pode. Mas a vontade de Deus, moral, é que os seus filhos o sirvam. Mas a condição então para servir a Deus, a condição então para fazer algo para Deus, nós encontramos em João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6, se eu não me engano, há mais ou menos um mês atrás, antes de iniciarmos a nossa série, nós meditamos sobre esse texto de João 6. Os mestres da lei ali estavam perguntando a Jesus: mestre, diz pra gente, que obra que a gente precisa fazer? Fala para nós, o que a gente tem que fazer para fazer a obra de Deus? Porque se é fazer alguma coisa, então me diz o que é que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. A resposta de Jesus não podia ser melhor, é claro. João capítulo 6, versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Não é uma atividade. A obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Sabe qual é a condição para servir a Deus? É crer em Cristo, é render o coração a Jesus. É interessante, aqui na nossa igreja, você já percebeu, nós não temos um momento de dízimos e ofertas, nós temos isso esporadicamente. Nós cremos que aqueles que foram alcançados por Cristo entendem que precisam honrar a Deus, também com os seus recursos. Então,
Aqui está o gasofilácio, a urna, você pode depositar o dinheiro ali, ou se você quiser fazer a transferência, Pix, enfim, você pode ficar bem à vontade. Mas eu gosto quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu quero servir a igreja. Eu pergunto amém. Pergunto amém não, eu digo amém. De que forma? Aí a pessoa diz: eu quero dar tanto. Que legal, que bênção. A gente se alegra com isso. Mas antes de você depositar esse dinheiro, antes de você entregar esse dinheiro, eu preciso te fazer uma pergunta: você já entregou o teu coração a Deus? Porque caso contrário, isso não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa pode entregar dinheiro mesmo que ainda não entregou o coração a Deus? Pode, mas não faz sentido. Não faz sentido. A obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, crer em Jesus. Não é dar dinheiro para a igreja, não é servir de alguma forma. A condição para servir é crer em Cristo. É por isso que essa é a consequência, por isso que o serviço é a consequência. Nós precisamos nos lembrar do que construímos até aqui. O serviço é consequência da nossa gratidão. Romanos 12, 1, a primeira parte então do versículo 1 diz: pelas misericórdias de Deus, ou seja, por tudo aquilo que Deus fez por vocês. O que o apóstolo está dizendo é: reconheçam o que Deus fez por vocês e sejam gratos por isso. Se você não entende ainda o que Jesus fez por você, você nunca será verdadeiramente grato a Ele. A sua gratidão será momentânea, será circunstancial, será débil. O serviço é consequência da gratidão. O serviço é consequência da entrega. Porque o texto de Romanos nos diz: pelas misericórdias de Deus. Então, entendendo o que Deus fez, agora sim, eu peço, eu rogo, entreguem-se, ofereçam-se a Deus. E por fim, o serviço é uma consequência do nosso empenho em ser diferente, em nos submetermos à transformação que Cristo quer fazer a partir da renovação da nossa mente. E isso acontece através da palavra. Tendo em mente o que Deus fez, entreguem-se. E entregando-se, sejam diferentes do mundo. E o resultado disso é servir a Deus. Então não pense, irmão, que você está servindo a Deus da forma que deveria, se o seu coração não pertence a Ele. Eu sempre ajudei os outros, muito bem. Quer uma estrelinha? É só assim que iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós chegamos então, no versículo 3 do texto de Romanos 12, Paulo inicia aqui falando sobre humildade. Então, para encerrar essa série, como eu disse, 4 considerações. Primeira, a condição para servir a Deus. Segundo, a humildade. Nós precisamos entender a humildade de forma correta. E mais do que entender, nós precisamos ter uma humildade correta. O texto diz no versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Pensar além do que convém não é pensar abaixo do que convém. É pensar com moderação. Pensar da forma correta, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Há algumas pessoas que possuem um complexo de inferioridade. Senhor, porque eu sou tão pequenininho, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu sou miserável, porque isso, porque aquilo. Pessoas que a gente diz assim: irmão, faz uma oração. Não, eu não sei orar, eu não sei falar as palavras certas.
Irmão vai lá e dá um abraço naquele fulano lá, encoraja ele. Não, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Claro que nós precisamos entender o nosso lugar de pecadores, mas nós precisamos pensar a respeito de nós mesmos com moderação. Jesus morreu por nós. Há uma graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Há uma graça capacitadora. Tito capítulo 2 vai dizer que a graça de Deus se manifestou a salvadora a todos os homens, e é ela que ensina, ela que educa, ela que capacita a gente a viver de uma forma que agrada a Ele. Então, se você não sabe fazer nada, então não existe graça, porque a graça de Deus ensina, educa, capacita. Por outro lado, há pessoas que possuem um complexo de superioridade. Deixa para mim que eu resolvo. É as pessoas que querem abraçar tudo. Nós vamos fazer aqui uma atividade aqui na igreja. Quem pode ficar responsável de arrumar as cadeiras? Aí o Leandro diz, eu. Tá bom, então o Leandro fica responsável de arrumar as cadeiras. Quem aqui pode ficar responsável de recepcionar lá na porta? O Leandro, eu. Tá bom, Leandro, você pode ficar responsável por ficar recepcionando as pessoas na porta. Tá, mas quem vai varrer o chão? O Leandro, eu. Tá bom, Leandro, pode também varrer aqui. Quem pode ficar responsável de fazer a divulgação do evento? Eu. Aí um quinto elemento dentro da atividade, quem pode fazer isso? O Leandro diz, eu. Ô Leandro, fica quieto, deixa os outros servir também, dá licença. Por trás do abraçar tudo, existe um senso, existe uma falsa... Deixa eu tentar colocar isso de uma forma bem clara. Por trás dessa postura de abraçar tudo, pode existir no teu coração a ideia de que você é o Todo-Poderoso, de que você pode todas as coisas. Parecendo servir, você não está sendo nada mais do que um egoísta, porque você quer fazer tudo e não quer deixar os outros servir também. Sonde o seu coração. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Não fique achando que você pode fazer todas as coisas, porque você já sabe, você não pode. Então para com isso. O texto diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu. O texto não está dizendo aqui que, claro, a Alessandra pode fazer mais porque ela tem mais fé. Não é sobre essa fé. Não está falando sobre uma fé subjetiva, mas está falando sobre uma fé objetiva, a fé em Cristo. A mesma fé que salvou a Alessandra é a fé que me salvou e é a fé que te salvou, se é que te salvou. Mas é essa fé que o texto está dizendo. Então, segundo a fé que eu tenho em Cristo, eu olho para mim e me julgo, eu me analiso, eu me olho com base nessa fé. Então eu não vou, esse é o equilíbrio, eu não vou ter um complexo de inferioridade, tampouco de superioridade. Eu não vou achar que eu não posso nada, e também não vou achar que eu consigo tudo. Tome cuidado. Porque se de um lado você pode estar achando que você é o Superman ou a Mulher Maravilha, por outro lado você está se desfazendo da graça capacitadora que foi derramada sobre você pela fé em Cristo. E esse é o ponto 3, a capacitação. O versículo 4 em diante, então, vai falar ali sobre os dons. Essa lista dos dons aqui não é uma lista exaustiva. Nós encontraremos outra lista com diferentes dons em Efésios, em Coríntios, em Pedro. A ideia não é a gente ser exaustivo nos dons aqui, mas é fazer algumas considerações acerca disso. A verdade é que Deus capacita o seu povo para servir. E o texto diz, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então eu tenho um corpo, mas nem a minha mão direita exerce a mesma função do que a minha mão esquerda. As minhas mãos não exercem a função das minhas pernas, dos meus pés.
Da mesma forma como nós temos um corpo e muitos membros, o texto vai dizer então no versículo 5: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Nós fazemos parte uns dos outros. Nós somos um. Isso que o texto está dizendo. Agora, da mesma forma que é preciso entender a humildade, é preciso entender a capacitação. Os dons não significam cargos. Eu tenho o dom de evangelista, então, pastor, você tem que criar um cargo na igreja de evangelista, porque eu tenho que exercer meu dom. Faça favor, meu irmão. A grande comissão diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todo tipo de gente, batizando-os, ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa de um cargo para exercer o seu dom. Faça, trabalhe, sirva. Falamos sobre isso na semana passada. Nós não podemos ser um tipo de povo que senta e reclama, mas que se levanta e faz a diferença. Amém? Me deu um ânimo continuar pregando depois desse amém, que vocês não fazem ideia. Os dons não significam cargos. Eu acho que a igreja não está evidenciando o meu dom. Não foi para isso que você recebeu um dom, meu irmão. Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, ele diz assim: pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros, e precisamos uns dos outros. A verdade é que nós somos um corpo. Então a minha preocupação não deve ser que o meu dom seja evidenciado. O meu dom é cantar. Não o meu. Vocês já sabem que não é. O meu dom é cantar. Tá, mas a música na igreja é ensino. Então, se você não tem preocupação com o ensino, que dom é esse? Nós precisamos entender melhor o porquê que vem a capacitação de Deus. Já pensou? O Leandro, pedreiro e crente, como ele disse ontem. O Leandro diz assim: pastor, eu tenho o dom de cantar e o senhor precisa me deixar cantar. Eu quero participar do grupo aqui que conduz a igreja. Tá, Leandro, mas tua vida está toda errada. Não, mas eu tenho um dom. Deus me capacitou para isso. Se eu não estiver lá na frente cantando, quem eu sou? Não sou nada sem isso. Não entendeu o dom. Não entendeu a capacitação. A respeito disso, a respeito do corpo, então, o Hernandes Dias Lopes ele vai destacar 4 coisas. Primeiro, a unidade. Um corpo precisa de unidade. E o que dá unidade a esse corpo é estarmos ligados ao mesmo cabeça e sermos irrigados pelo mesmo sangue. Qual sangue que te salvou? Foi o sangue de Cristo? É esse sangue que irriga a tua vida? Pois é o mesmo sangue que irriga a vida do teu irmão. Nós somos ligados. Nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos irmãos pelo sangue. Nós somos irmãos pelo sangue, por aquilo que Cristo fez por nós. Os dons, portanto, não servem para que cada um saia atirando para cada lado. Não, o meu dom é isso, eu vou exercer o meu dom. Vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu quiser. É o meu dom, Deus me deu. Não, Deus deu o dom para a igreja, para serviço da igreja, para a edificação da igreja. O meu dom é ser líder. Tem bastante disso, né? São 2 extremos. O que a gente mais vê é gente que tem dom de liderança e que gente que diz que tem o dom de serviço. Normalmente, não estou dizendo que é todos os casos, irmãos, mas normalmente, quem afirma muito que tem dom de liderança, na verdade é um prepotente, presunçoso, síndrome de onipotente. E aquele que diz que não, eu só tenho o dom de serviço, é aquele que tem o complexo de inferioridade. Ele entendeu errado o serviço.
Não, eu fico só nos bastidores, eu não posso orar por ninguém, eu não posso orar pela igreja, eu não posso fazer nada, eu só varro o chão, pastor. Não me pede para servir outra pessoa, porque o meu dom é só servir coisas. Entendeu errado? Deixa eu te dizer, Deus não deu nenhum dom chamado o dom de varrer a igreja. Esse dom não existe. É provável que a pessoa que se voluntaria para isso, é provável que a pessoa que se voluntaria para fazer algo, ela possui esse dom. Mas não é um dom que está limitado a coisas. Essa pessoa que diz que tem o dom e varre a igreja, essa mesma pessoa, se de fato tem esse dom, ela deve também servir pessoas. Ela deve fazer uma comida gostosa para quando vão visitar ela, ainda mais quando convida o pastor, aleluia. Ela deve amar, ela deve abraçar, suas palavras devem ser amorosas. Ela deve servir com orações, ela deve servir com palavra. O problema é que a gente está pegando e dizendo que dons estão limitados a coisas. Não, não estão. Se a gente continuar pensando desse jeito, cada um vai sair atirando para todo lado, ou para qualquer lado. E aí nós temos aqueles que, não, eu só consigo fazer isso. E tem aqueles que, não, eu quero fazer tudo. Mas a capacitação vem dentro de um contexto de unidade. Então o seu dom é para a igreja. Segundo, a diversidade. Diversidade não significa uniformidade. Cada um pode e deve cooperar para o todo. Nós somos diferentes uns dos outros para suprir as necessidades uns dos outros. Nós não somos diferentes uns dos outros para competir uns com os outros. E aí vem aqui a terceira verdade, a mutualidade. Então a capacitação, ela vem dentro de um contexto de unidade, mas essa unidade ela contém diversidade, pessoas diferentes, e nessa diversidade deve existir a mutualidade. Nós não estamos competindo uns com os outros. Não é porque o teu dom é melhor. Onde é que já se viu isso? Por um acaso, para alguns Deus está dando mais, outros Deus está dando menos? Não há espaço, irmãos, para comparação de dons. Não há espaço, estou falando muito de síndrome hoje, não há espaço para uma síndrome de estrela. Eu quero brilhar mais. Eu brilho. Pastor, tem que apagar as luzes para eu brilhar, porque estrela no sol não brilha. A gente quer brilhar, a gente quer fazer com que as coisas evidenciem a gente. Eu quero fazer com que eu seja a estrela mais brilhante no céu. Já pensou os nossos irmãos aqui conduzindo a igreja no louvor? E aí está aqui cada um querendo passar um na frente do outro? Aí passa aqui, vem o Leandro aqui com o baixo dele aqui, ó, fica aqui ó, na frente do Júnior, aqui ó, parado dançando na frente do Júnior. Por quê? Porque ele tem que aparecer mais. Ou vem o Júnior aqui, ó, parar na frente do Leandro aqui, ó, não, eu tenho que aparecer mais. Só eu posso aparecer. Os dons não vieram para isso. E por fim, dentro então do que nós precisamos entender sobre a capacitação, vem a utilidade. Os dons foram dados por Deus para a edificação da igreja. A edificação da igreja dele e não a nossa. Porque a partir do momento que essa igreja for nossa, ela é de Satanás. Mas a partir do momento que ela for dele, ela está salva. Essa igreja não é nossa. A igreja é de Jesus. Os dons foram dados por Deus para a edificação da igreja dele e para a glória do nome dele. E não nossa. Nós não queremos ser a melhor igreja de São Luís Gonzaga. Nós só queremos ser uma igreja que agrada o coração do Senhor dessa igreja. Deixa eu te perguntar, você sabe qual é o seu dom? De que forma você está exercendo o seu dom? Eu vi um vídeo numa rede social essa semana, um camarada comemorando. Finalmente tirei minha CNH, minha carteira de motorista. Daí corta a cena e passa ele dizendo assim, ó, agora eu posso andar tranquilamente com ela no bolso.
Não faz sentido, irmãos, nós recebermos uma capacitação e não usar. Não adianta de nada. Não, eu tenho um dom, mas eu estou desviado. Então assim, bem na boa, sabe, bem sincero, como diz o irmão do Lomar, você bem sincero contigo, nem diga que você tem esse dom. Eu ficaria envergonhado de dizer. O dia que eu falasse que eu tenho o dom de pregar a palavra e parar de pregar, que vergonha para a minha vida. Que vergonha para a minha vida, que lástima para a minha vida, receber uma capacitação e jogar no lixo, jogar fora. Em seu livro, Os Dons Espirituais, o autor Sam Storms diz assim: você quer saber qual é o seu dom? Caso há alguém aqui que ainda não saiba, você quer saber qual é o seu dom? Então busque uma necessidade e vá ao encontro dela. Encontre um ferido e cure-o. Esteja alerta para o grito de socorro e responda a esse grito de socorro. Ouça a voz de Deus e fale. Identifique a fraqueza de alguém e supere-a, suporte-a. Procure o que está faltando e supra. Quando você fizer isso, o poder de Deus, a atividade estimulante, capacitadora do Espírito Santo, ela equipará você. Talvez por uma única vez, mas bem possível que para sempre. Para ministrar, isso tudo para ministrar esperança e encorajamento aos necessitados. Então, se você ainda está se perguntando qual pode ser o seu dom, haja primeiro e pergunte depois. Porque se você ficar só fazendo teoria sobre o seu dom, existe grande chance, mas assim é uma chance enorme de você ser equivocado. A verdade, irmãos, é que os nossos dons precisam ser usados em favor do nosso irmão, em favor do nosso próximo. Seja ele nosso irmão ou seja ele como disse a irmã Bianca, gostei do termo, como é que ela falou? O ainda não irmão. Não quer dizer que existe esse, né? Mas o ainda não irmão. Sirva as pessoas que estão ao seu redor. É no serviço que você vai descobrir o teu dom. Mas pastor, eu devo servir então só naquilo que é o meu dom? Claro que não, espertão. Quem evangeliza é só quem tem o dom do evangelismo? Não. É uma ordem para todos. A diferença é que aquele que tem esse dom, ele é mais propenso, ele encontra mais facilidade em fazer isso. Mas isso é coisa que todos os cristãos devem fazer. Se você é cristão, se você diz que você é um crente de verdade, e você não está hoje discipulando alguém, compartilhando o evangelho com alguém, olhando no olho de alguém real, e dizendo: Jesus te ama, você precisa se arrepender dos teus pecados. Se você como crente não está fazendo isso, você está em pecado. Arrependa-se, com ou sem dom. Isso é uma ordenança. Irmãos, o problema da igreja de Corinto não era a falta de dom, porque eles tinham muitos. O problema da igreja de Corinto era a falta de amor. Olha como eles celebravam a ceia. Tim Keller disse assim: o oposto de amor não é raiva, é indiferença. É olhar para um necessitado, seja lá qual for a natureza da necessidade, e ser indiferente. O teu problema não é que Deus não te capacitou. O teu problema é que você está sendo um crente ruim. Você está sendo criança. Você está sendo indiferente. É só por isso que você não está servindo o teu irmão. E é claro, é só por isso também que alguns de nós não estamos nos abrindo para sermos servidos pelos nossos irmãos. Nós somos um corpo.
A vontade de Deus é que a gente sirva uns aos outros. E Ele deu dons para que a gente fizesse isso. Sabe como é que você descobre o dom? Trabalhando. Você não descobre primeiro e trabalha depois. Não, você trabalha muito. E no meio do caminho, você descobre. Eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Foi depois que eu já cuidava de muita gente. Foi depois que eu já estava fazendo o discipulado com muita gente. Eu não descobri isso para então começar a fazer alguma coisa. Tenha uma avaliação equilibrada a teu respeito. Não fique constrangido em dizer, em assumir, não, esse é o meu dom, eu entendi. Esse é o meu dom. O meu dom é liderança. Então seja o líder. Sabe o que um líder faz? Serve os outros. Com a sua liderança. O líder é aquele que se sacrifica primeiro. É o que dá mais. O líder é aquele que assume a responsabilidade e não fica reivindicando direitos. Porque eu sou líder, vocês têm que me dar as coisas. Não, porque eu sou líder, eu sirvo a todos vocês. Diante disso, portanto, você experimenta a vontade de Deus quando você anda na vontade de Deus. E não antes disso. A vontade de Deus é que nós sirvamos a Ele. E servindo a Ele, nós vamos experimentar a vontade dEle e vamos saber qual é o nosso lugar dentro desse mundo. Você fica se perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu devo fazer nesse mundo? Eu estou perdido. Você precisa crer em Cristo, se entregar a Ele, reconhecer o que Ele fez. E a partir disso andar com Ele, e aí Ele vai te mostrar qual é o teu lugar no mundo. Porque o que você faz não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é quem você é. Se você não sabe nem quem você é, como é que você vai saber o que você faz, qual é o seu lugar no mundo? Você primeiro precisa descobrir se você é ou não um filho de Deus. Reconheça que Deus te chama pelo amor dEle. Entregue-se inteiramente e levante-se como alguém que faz a diferença nesse mundo. Um mundo que parece cada vez mais anestesiado pelo pecado. Mas levante-se e faça a diferença. Irmãos, e ainda não irmãos, você precisa crer em Cristo para servi-lo. Servir a Jesus sem crer nele é coisa de demônio, é coisa de Satanás. Ande em humildade, não se diminua, afinal o preço pago por tua vida foi alto. Jesus entregou a vida dele, Deus entregou o que ele tinha de melhor. Mas também não fique se achando, porque você não foi salvo por obras, você foi salvo pelo mérito de outro. Tenha equilíbrio. Busque no Senhor entender para o que Ele está te chamando e te capacitando. Robert Sproul, acerca desse texto, ele disse assim, citando 1 Tessalonicenses 4:3: essa é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Não importa qual o nosso trabalho, ou com quem nós nos casamos, porque muitas vezes são essas perguntas que fazemos. Senhor, qual é a tua vontade? Com quem eu vou casar? Aonde eu vou trabalhar? Para onde eu devo ir? Não importa qual o nosso trabalho, ou com quem nos casamos, ou em que cidade moramos. Se não estamos crescendo em santificação, buscar a vontade de Deus sobre essas coisas é inútil. A vontade de Deus para cada um de nós é que cresçamos em maturidade espiritual, que a nossa vida se torne mais completamente separada e consagrada pelo Espírito Santo, e que a nossa mente seja transformada. Depois disso, seremos capazes de dizer então o que agrada a Deus.
Então seremos capazes de saber o que Ele quer que façamos, que é a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se entregar a Cristo, você nunca vai saber qual é a vontade de Deus. E como é que então você pode dizer que está experimentando a vontade de Deus? Como é que então você pode dizer que essa é a vontade de Deus? Precisamos ser tomados por um profundo desejo de parecer com Cristo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se eu pudesse resumir tudo nisso, eu resumiria. Todos nós precisamos ser tomados por um desejo profundo de parecer com Cristo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o nosso lugar no mundo. Você já experimentou isso? Você já entregou verdadeiramente o teu coração a Ele? Como você pode dizer que realmente está servindo a esse Deus? O oposto do amor não é raiva. A minha pergunta não é se você está odiando a igreja ou os teus irmãos. A minha pergunta é se você está sendo indiferente a isso. O verdadeiro amor que deve existir dentro do corpo de Cristo, ele expulsa a indiferença. E não só dentro do corpo de Cristo, mas também fora, porque nós precisamos alcançar o mundo. Mas irmãos, enquanto o nosso coração não for tomado por esse desejo, nada vai mudar. Eu vi um breve testemunho do pastor Douglas Gonçalves essa semana. E aquilo me impactou muito porque ele, em lágrimas, ele se perguntava: o que foi? O que foi que Isaías viu quando o Rei Santo, Santo, Santo apareceu para ele? O que ele viu que ele se prostrou no chão e disse: ai de mim que sou pecador, estou perdido? O que foi que eu e você vimos que ainda está nos mantendo em pé? Nós não nos prostramos, nós não nos derramamos. Será que realmente tivemos um encontro de verdade com Deus? Será que Ele realmente dobrou o nosso coração? Qual tem sido a nossa resposta diante disso? Porque a vontade de Deus é que a gente sirva a Ele. Você tem servido a Deus? Porque tudo começa com isso, você crer nele. Em torno de 1800, havia um grupo de missionários na Alemanha. E esse grupo de missionários se chamavam os Moravianos. É esse grupo que fez um propósito de permanecer em oração 24 horas por dia. E essa reunião de oração, que durava 24 horas por dia, durou 100 anos. 100 anos. Pais, filhos e provavelmente netos orando sem parar. Sobre a oração, eles tinham uma postura muito firme e convicta. Eles diziam: se você não está disposto a ser a resposta da sua oração, nem ore. Se você não está disposto a cantar e a dizer: Senhor, eu quero te servir, e não servir de fato, nem faça isso. Você está trazendo juízo sobre a sua própria cabeça. Durante um desses cultos, eles fizeram um apelo para quem queria entregar a sua vida a Deus e servir como missionário. E 2 jovens, segundo a história, 20 a 24 anos. E esses 2 jovens foram à frente, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero te servir. Mas de uma coisa eles sabiam muito bem: eu não posso ir lá na frente sem estar disposto a ser resposta disso.
sem estar disposto a realmente responder a isso. Algum tempo depois, eles descobriram que numa ilha perto de onde eles moravam, havia um dono de muitos escravos. Aproximadamente 1.000 a 3.000 escravos. E esse cara, ele era dono dessa ilha. Ninguém entrava ou saía daquela ilha sem ele dizer que podia ou não. Aqueles escravos provavelmente morreriam sem ouvir falar sobre Cristo. Aqueles 2 jovens não odiavam aqueles escravos, mas o amor deles por pessoas impediu eles de ficarem indiferentes. Então eles entraram em contato com o dono dessa ilha e perguntaram se podiam ir àquela ilha e pregar o evangelho para aqueles que talvez nunca ouviriam. O dono da ilha era um cético, ele não cria. Tanto é que algumas fontes históricas vão dizer que a resposta dele foi: eu não quero saber dessa bobagem de evangelho na minha ilha. Aqueles 2 jovens frustrados, porém não desistiram. Eles voltaram para a sua comunidade e oraram por aquilo, e mais uma vez: Senhor, não deixa eu orar por uma coisa que eu não esteja disposto a ser resposta. Algum tempo depois, eles procuraram aquele dono da ilha de novo e perguntaram: e se a gente se vender como escravo, nós podemos entrar na tua ilha? O dono da ilha disse: sim, aí vocês podem, mas eu não vou pagar o transporte de vocês. Talvez alguns de nós nessas circunstâncias pensassem: bom, talvez não é para ir, né? Está dando tudo errado. Aqueles 2 jovens se venderam, e com o dinheiro que eles pegaram da compra deles, eles pagaram o transporte. Se venderam como escravos para um camarada que não queria saber de Deus e que provavelmente era um péssimo senhor. A história conta que enquanto aqueles 2 jovens iam se afastando da praia, no transporte que levaria eles para aquele local do qual, bem provável, morreriam, nunca voltariam. Aqueles 2 jovens no barco olhavam para a praia e viam lá os seus amigos, que cresceram com eles. Olhavam para a praia e viam os seus pais, os seus avós. Olhavam para a praia e viam a sua igreja. Viam pessoas chorando na despedida. E eles também, em lágrimas, não se permitiram deixar de servir. Pelo contrário, o que eles gritavam, o que eles bradavam, era a seguinte frase: o Cordeiro de Deus é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Eu vou servir o meu Deus. Aquelas pessoas não podem morrer lá sem o Evangelho, enquanto eu aqui descobri o Evangelho. Eu não estou perguntando se você quer ir para uma ilha desconhecida. Eu estou perguntando se você está disposto a servir da maneira que for necessária. Sirva. Caso contrário, nunca irá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Existem muitos de nós que, ainda que fisicamente em pé, estamos sentados, acomodados no serviço a Deus. Existem muitos de nós que, ainda que enchendo a boca para falar que tem dons, estamos jogando fora isso.
Existem muitos de nós que, ainda que afirmam que entendem o que Cristo fez, que entregaram suas vidas a Ele e que estão fazendo a diferença, não estão servindo. Irmãos, isso simplesmente não existe, porque é o que a Bíblia está falando. Ou você esqueceu de tudo o que a gente falou, de tudo que você leu, essa pequena porção de 8 versículos da Escritura. O meu apelo essa noite, o meu desafio essa noite, é para que você, crente, mais do que se colocar em pé com as suas pernas, mas no seu coração, você se coloque diante de Deus e diga: sim, Senhor, eu estou aqui. Tu é digno de receber a recompensa pelo teu sacrifício. O texto de Isaías, capítulo 53, o versículo 11 diz, falando profeticamente acerca do sacrifício de Jesus, que aquele, o ungido de Deus, ele morreria, mas no futuro, ele iria se alegrar com os frutos. Ele iria se alegrar com a recompensa do seu sacrifício. O que nós estamos oferecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós? Irmãos, não há espaço para oferecer qualquer coisa, não há espaço para servir de qualquer jeito, porque esse amor que foi derramado sobre nós é um amor sem igual. Você entende isso? Você compreende isso com o seu coração? Então, sirva a Ele. Você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Então sirva a Ele. Apenas entregue-se, apenas se renda, apenas diga sim, Senhor. E depois pergunte no quê? Porque Ele vai te direcionar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. E como eu disse, nós iremos responder a esse sermão de 2 maneiras. Primeiro, você orando no seu coração, você não precisa dizer em voz alta, mas você orando no seu coração, você reconhecendo que você tem sido uma vergonha, que você não tem entregado a Cristo aquilo que Ele merece. Senhor, eu não estou te servindo da maneira que o Senhor merece. Senhor, eu cantei, toma o teu lugar, mas eu ainda estou sentado aqui. A tua oração também pode ser, talvez, você entregando o seu coração hoje pela primeira vez ao Senhor. Você se arrependendo dos seus pecados, você se arrependendo da forma torta que você viveu até hoje. Cristo te chama e Ele te perdoa, porque é Ele próprio que está gerando o arrependimento no teu coração. Não resista àquilo que Deus está falando ao teu coração. Você pode resistir ao que eu estou falando aos teus ouvidos, mas eu creio que há alguns que o Senhor está falando ao coração. Então responda. Nós vamos responder a isso orando, e a segunda maneira que nós responderemos a esse sermão é cantando. Mas em nome de Jesus, tome cuidado ao cantar essa música, porque pode ser que Deus ouça. E é claro que eu estou sendo tendencioso nessa minha fala, é claro que Deus vai ouvir. Mas o que eu quero dizer é, pode ser que Deus receba, que Deus registre o que você vai falar. Porque essa música diz, tudo o que tenho, tu terás. Tu receberás a recompensa do teu sacrifício. Nós iremos orar, nós iremos cantar, e após a canção, o culto está encerrado. Eu estarei lá na porta, se você quiser conversar, eu estou à disposição ainda por alguns minutos. Mas o meu desejo é que você saia daqui refletindo de que forma você está respondendo ao sacrifício de Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse mês, que nós podemos pensar a respeito da Tua vontade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que esse é o melhor lugar.
Nós sabemos que esse é o desejo teu para as nossas vidas, que a gente te sirva. Mas antes disso, há um processo, há passos que precisam ser dados. Nós precisamos reconhecer em primeiro lugar que tu morreu por nós, que tu morreu por mim. E depois disso, entregar, render a nossa vida ao Senhor. Faz a tua obra em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém que ainda não nasceu de novo, que ainda não entendeu essas verdades com o coração, eu peço que o teu Espírito Santo esteja transformando nesse momento. Por outro lado, se há aqueles que já entenderam, mas estão se escondendo de forma vergonhosa, que o Senhor constranja e chama de volta. Em nome de Jesus. Nós queremos aqui, ó Deus, reconhecer que não há amor igual. E por isso, nós não vamos te oferecer algo que nós oferecemos a qualquer coisa. Nós vamos te oferecer o que nós temos de melhor. O nosso coração. Em nome de Jesus. É minha oração. É a nossa oração. Amém. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti.
Quinta-feira nos encontramos